Eu, Yuri, tenho 32 anos, fazem 6 anos que eu estou atuando como empresário no setor. Trabalhei ao todo, foram 8 anos para uma empresa de pequeno porte aqui da minha região, mas foi muito bem construída por um ótimo muito nomeado, que infelizmente perdemos ele há 4 anos num acidente de barco, e aí foi aonde eu comecei a construir a minha história. Faz 6 anos que eu comecei que eu tomei a frente de todo esse universo, e estou muito feliz com os resultados, com onde a gente vem chegando, as trocas que a gente vem tendo no setor nesses 6 anos. Consegui evoluir muito e sei que o setor ainda tem muito que me acrescentar. Conta pra gente quais são ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou como empresário deste setor, eh, principalmente por competir, se é assim que eu posso dizer, com os grandes players do mercado. Eu acho que foi quando, pós-pandemia, onde eu consegui entender que ou eu seria mais um deles ou eu ia remar contra eles. Afinal, propostas, né, mesmo sendo empresário de pequeno porte, a gente acaba ouvindo sobre as franquias, sobre os grandes negócios. E como eu já estava instalado no mesmo bairro há muito tempo, eu queria sentir a necessidade do meu consumidor final. Então, foi no meu balcão, com pouco tempo ali de vivência, porque eu tinha assumido muito pouco tempo antes da pandemia vir à tona, eu comecei a entender a real necessidade do meu consumidor no balcão. E aí foi aonde eu comecei a me movimentar, onde eu conheci a Jorsul, que foi a primeira feira que eu fui como empresário. E lá foi aonde começou a fermentação, que eu comecei a entender onde eu poderia, com os meus passinhos de formiga ali, ir acrescentando no meu portfólio de produtos, principalmente os portfólios que os grandes players usam, onde eu sei que as negociações são um pouco mais simples, mas ali eu consegui, de uma forma humanizada, chegar em diretor, chegar em representante, chegar em pessoas que normalmente para mim é um pouco mais difícil. Afinal, a minha loja é de bairro, né? Então, eu não estou localizado no centro da cidade, que é onde os representantes normalmente mais se encontram. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Então, acho que a maior dificuldade foi eu mesmo entender o meu posicionamento, onde eu queria estar, ou se eu seria apenas um gestor de fora. E aí eu cheguei à conclusão de que viver a experiência do universo de negócio, de business, de feira, foi onde mudou tudo. Tá, e aí, quais as estratégias que você usou para atrair, para fidelizar o seu cliente? Tecnologia, né? Afinal, hoje eu acho que com o consumo rápido, com a internet aí da forma que está, principalmente as próximas gerações, eles são muito rápidos e eles conseguem absorver tudo de uma forma mais simples. Eu comecei na época a fazer vídeo viral na internet, onde eu comecei a usar o meu Instagram e o meu posicionamento mesmo. Foi onde eu entendi que eu teria que disseminar a minha vida pessoal da minha vida empresarial, e ali foi aonde eu comecei a entender que se eu estava à frente do mercado, se eu não trabalhasse com o que tem de ponta, eu estaria sendo mais um. E aí foi aonde eu comecei a adquirir maquinários. Então eu montei meu laboratório, eu já tenho meu laboratório próprio, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte. Comprei os equipamentos de medida, fui trazendo tudo que eu via que mudava os meus resultados. Certo. Conta para gente, o crescimento em si do setor, ele reflete no seu negócio? Com certeza. Eu acho que depois que eu comecei a acompanhar ainda mais assiduamente a movimentação do nosso setor, afinal tem informação para todo mundo, o Instagram está aí, eu acho que a gente tem que usar o Instagram, as redes sociais a nosso favor, sabendo quem vai disseminar essas informações, para que a gente possa. Perdão, fugiu a sua pergunta. O crescimento do mercado, como um todo, se ele impacta no seu negócio. Sim, e aí eu comecei a observar ali como as grandes empresas também crescem, como o próprio Portal Fique de Olho, que é uma empresa que eu fui conhecer a fundo a estrutura toda que tem por trás, vivenciando ali dentro dos corredores de feira, onde eu comecei a entender. E eu acho que esse crescimento que nós estamos passando, que me deixa bem feliz também, Sandra, é entender quanta gente jovem tem ingressado no nosso setor. Nosso setor, ele é normalmente de pessoas mais velhas, principalmente de homens,
e eu estou vendo uma grande movimentação de mulheres, de pessoas da minha idade. Eu tenho 32, né? Então eu estou vendo bastante gestor de ótica com uma média de 20 e poucos anos. A gente diz que é a idade que a gente quer resolver a vida, né? Então eu estou gostando de ver que tem pessoas da minha idade ali dentro, e essas pessoas são essenciais para que eu saia da minha zona de conforto, porque com elas que eu tenho trocas na minha realidade e na mesma faixa etária do que eu vivo. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, entender a galera que movimenta o setor e entender também as pessoas da minha idade, da minha geração, que trazem uma ótica de uma forma diferente do que a gente está acostumado com a tradicional. Aham. Falando em produtos, Sim, quais produtos você acha que são os diferenciais do seu negócio? São as linhas solares? São as lentes, de grau? Enfim, conta pra gente um pouquinho eu desse. acho que com o consumo muito rápido, principalmente da internet, o óculos de sol está se tornando um acessório, né? Eu fui fazer São Paulo Fashion Week, então eu consegui acompanhar esse ano, e eu observei que vi lentes cosméticas, que é uma coisa que a gente fala, já tem uns 2, 3 anos que a gente está afirmando no nosso setor, que ela está ganhando espaço. Então eu acho que essa ideia, tanto do óculos receituário, quanto o óculos solar de grandes marcas, fazem o consumo ser ainda mais fácil, porque é um desejo, né? Então, eu quero um óculos com a cara de fulano, eu quero um óculos com aquele aspecto mais jovial, e aí, nesse consumo imediato da internet, está ficando mais fácil da gente acompanhar. Então, se a Uhum, gente sabe que é uma peça bem vendida, ou você vai adquirir e trazer para o seu consumidor final, ou ele vai buscar em outra loja. verdade. Você acredita que as parcerias com consultores, de visagismo, ou enfim, você acredita que isso faz uma diferença? Você tem esse tipo de parceria? Eu sou muito amigo de visagistas, eu sou amigo da Laís Pascoal, da Luísa Morando, e eu não sou aluno delas ainda, estou devendo para elas ainda essa imersão, mas eu confesso que isso acrescentou muito no meu trabalho nos últimos meses e nos meus últimos resultados. Afinal, hoje eu consigo entender que o óculos vai além de você escolher um par de lentes ou um par de armação que você acha bonito. Nós temos que comunicar, nós temos que querer fazer com que o óculos seja moderno. Eu cresci de uma geração de que óculos que escurece era coisa de velho. Hoje, a Uhum, maioria dos meus óculos tem lentes com escurecimento. Então, uhum. isso mudou na minha cabeça e acho que essas parcerias, elas vêm exatamente para isso, para tirar a gente da bolha e ver que existe, além do que um par de óculos, existe uma estética e uma versão que a gente gostaria de comunicar. E outra coisa que eu aprendi também com essa ideia dessas parcerias é que comunica muito mais quando eu estou com um óculos que condiz com a atividade que eu estou fazendo do que quando o Yuri está no CPF. Quando eu estou no CPF, eu gosto de coisa espalhafatosa, eu sou libriana, eu gosto de brilho, eu gosto que chame atenção. Uhum. Então, eu acho que o visagismo e essas parcerias de ideias, de visão, de produto mesmo, acabam acrescentando e a gente tem que aproveitar esse momento. Afinal, o super está crescendo. Ô, Yuri, falando em gestão, tá? Você Tá? comentou há pouco que a tecnologia é extremamente importante para a gestão desse trabalho. Sim. Como que o que que você tem, quais são as estratégias que você usa para fazer o gerenciamento da tua loja? Hoje né, a gente trabalha com sistemas que fazem o complemento do nosso atendimento, que eu acho que é bem importante. Eu acho também que, vamos lá, deixa eu pensar, com uma parte mesmo de gestão, eu acho que tudo acaba sendo um combo, sabe? Onde o que funciona com um não vai funcionar com o outro. E eu Uhum, acho que quando a gente começa a pensar em gestão, eu penso em pessoas, eu não penso em sistemas. uhum, Afinal, aqui dentro da loja, por mais que eu queira contratar os melhores profissionais e os mais qualificados, tudo vai depender da nossa conexão, do nosso entrosamento. E aí, para eu buscar ferramentas que funcionem, as pessoas precisam pensar da mesma forma que a mim. Senão, fica uma coisa meio desconexa. E acho que uma das coisas que, para mim, está funcionando bem é trazer os meus funcionários para próximo de mim, para próximo da minha realidade. Hoje, quando eu me programo para um evento de grande porte,
eles são os primeiros a se programarem para que eu fique bem, para que eu consiga me ausentar sem ficar com a cabeça aqui dentro da loja. Então, falando de gestão, eu acho que são ferramentas. Hoje eu tenho um aplicativo que mostra para ele demonstração de lente, por alguma dúvida que pode aparecer, espessura, nananã. Eu tenho o sistema de loja que vai fazer a parte de gestão, de saber o que está entrando, o que está saindo, saber se tem alguma pendência com algum cliente. Então, eu acho que, de uma certa forma, funciona a parte de gestão, mas aí eu acho que depende de você entender o que está acontecendo dentro da sua loja. Com toda essa experiência que você adquiriu ao longo desses 6 anos e por tantas mudanças, né, em termos de Rápidas, né? informação, a internet, a tecnologia, o que que você deixa de dica ou conselho para quem está começando agora ou para quem gostaria de entrar nesse mercado? Eu acho que a movimentação é o segredo do ser humano. Se a gente estiver se movimentando, se a gente estiver atrás daquilo que faz sentido, fica muito mais fácil. E eu acho que não só esperar vir, né? Às vezes a gente abre lá, eu vejo, esperar vai cair uma mensagem aqui do universo no meu Instagram e eu vou chegar à resposta do que eu preciso. Não. Eu acho que você pode se movimentar, estar em busca de pessoas que já têm uma história, que têm um desenvolvimento dentro do setor e desenvolver o seu maior network, que eu acho que é a maior porta que eu tenho aberto na minha vida e tem funcionado muito. Afinal, hoje eu sou influenciador da feira, né? Sou contratado da Biótica. Eu tenho uma parceria com eles muito legal em relação ao influenciador. E aconteceu num corredor, onde eu estava vendo um mapa. E nesse mapa eu estava procurando uma marca específica. E aí acabei tendo o prazer de conhecer a Ambra. E aí veio esse convite para hoje estar falando à frente do nosso setor. E então, assim, se movimentem, vão atrás, porque as coisas vão acontecendo devagarzinho, mas da forma correta e mais consolidada possível. Então vamos lá, vou te pedir duas dicas, na verdade, né? Primeiro, para você deixar aí 3 dicas para o lojista que está começando agora e depois contar para eles o que é uma feira como a Expo Ótica e convidá-los para a feira do ano que vem, já que já está Já já é estamos aí certo, aquecendo. né? Data determinada, local determinado, né? Olha, 3 dicas. Não se compare com o seu vizinho. Eu acho que é uma cilada. Você precisa se comparar com o que faz sentido para você, que às vezes não faz sentido para mim, tá tudo bem. Se movimente em busca de conhecimento, que eu acho que é o principal, seja por você não saber ou por você saber e você querer saber mais sobre determinado assunto, acho que é bem importante. E o terceiro é vivam esse universo como uma verdade, como uma realidade. Afinal, o setor ótico mexe com visão, mexe com saúde, e nós temos o poder de ajudar as pessoas a enxergar a vida com mais leveza, com mais clareza, e ainda levantar a autoestima atrás de estética, né? Então, esses eu acho que são os 3 principais. E Certo. quanto à programação para a maior feira ótica, né, do nosso América país, Latina. da América Latina, né, falando, eu acho que vale a pena cada esforço, acho que vale a pena você se programar, você separar seu time, ver as peças importantes que você tem ali, traga essa peça importante para que ela vivencie o que você vivenciou dentro desse universo, para que todo mundo possa ganhar, para que todo mundo possa evoluir. Eu estou em constante evolução. Se me encontrarem, se me verem em qualquer evento do setor ótico, pode ter certeza que eu estou em busca de entender o que tem de mais atual no mercado. Eu sou a pessoa que eu adoro partilhar. Sandra sabe disso. A gente, quando Aham. pode, se ajuda nos corredores. E acho que a abiótica é uma concentração das outras feiras que nós temos no Brasil. Afinal, nosso país é grande e nós precisamos entender a potência que nós temos aqui dentro do nosso país, até mesmo falando de produto, de mercadoria. E acho que os donos de ótica muitas vezes esquecem de aproveitar a feira como ela realmente merece. Nós temos que ir a fundo, nós temos que estar ali buscando pessoas que são referência, que às vezes você encontra num corredor, para você tirar uma dúvida, para você olhar para o setor com aquele brilho nos olhos, aquela e falar assim, é essa referência que eu gosto. Afinal, foi assim que eu construí minha história, foi assim que eu fui conhecendo cada pessoa ali dentro do setor,
e sabendo o que cada um faz. Hoje eu tenho um network bem bacana com esses principais mentores do nosso setor. Sou aluno de alguns e acho que a feira abiótica é onde tudo muda, começa a acontecer. E aí, logo depois disso, aí vem Rio, vem, né, a Exposição, vem a Jorsul, a de Goiás eu não me lembro o nome, tem a Fenóptica. A Então, Foco nós de temos Goiás, né? a Foco de Goiás, isso. Nós temos grandes opções aí regionais. Yuri, não consigo estar em abiótica, porque para mim é muito longe, é um investimento alto. Procure a mais próxima de você. Eu tenho certeza que as pessoas que movimentam o setor em São Paulo vão estar aí próximo de vocês com as melhores novidades do mercado.